Eu anotei aqui, Gênesis capítulo 41, versículo 32 a 44, que houve uma grande fome lá no Egito, e José era outro jovem especial. Especial no sentido de ser temente a Deus. O ser especial significa que ele era um jovem que temia a Deus. E o desejo dele era servir a Deus. Esse jovem, José, foi perseguido. Esse jovem foi perseguido pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. Tinha ele cerca de 17 anos. Está aí no versículo 2 do capítulo 37, diz que ele tinha 17 anos quando ele foi vendido para o Egito. E lá no Egito, Deus prosperou esse rapaz, Deus o honrou, ele passou por tantas dificuldades, mas Deus estava com ele, e Deus o prosperou, e Deus o colocou como governador do Egito. O segundo, depois de Faraó. Diz o texto bíblico que eu anotei aqui, que ele tinha 30 anos de idade, 30 anos, quando ele assumiu o governo lá no Egito. O rei Faraó o chamou, colocou o anel na sua mão e diz: olha, eu só serei maior do que ti no trono. Mas mesmo assim, não irá mover nada nessa terra sem o seu consentimento. Era um jovem de 30 anos. Uma pessoa com 17 anos foi levado como escravo, vendido pelos seus próprios irmãos, levado para um país distante, mas continuou temendo ao Senhor, continuou ali fiel ao Senhor, não deixou se levar, foi tentado, passou por muitas provações, mas ele continuou lá servindo ao Senhor. Mesmo no calabouço onde estava, Deus o usava e Deus o abençoava. Estava preso, estava lá no cárcere, mas Deus o usava. E de lá do cárcere, quando ele fez 30 anos, ele foi levantado pelo Senhor e veio assumir o reinado, o governo ali do Egito. Ele deu um conselho tão admirado a Faraó, porque ele, ao interpretar o sonho de Faraó, ele disse assim: olha, vai haver 7 anos de fome, mas também antes haverá 7 anos de muita fartura. Então eu vou dar um conselho ao rei. Olha só, um jovem, 30 anos, saindo lá do presídio, estava no presídio, era todo barbudo, estava todo barbudo. Antes de ir falar com o Faraó, está aí no capítulo 41, ele fez a barba, se barbeou, tomou o seu banho, vestiu as suas vestes e foi na presença do rei. Quando chegou lá, o rei contou para ele o sonho, e ele diz assim: olha, o Senhor vai lhe dar a interpretação. E disse assim: e eu vou te dar um conselho. Vai haver 7 anos de fartura na terra. Então o rei faz o seguinte: manda plantar o quanto puder, e manda construir celeiros e armazéns para guardar toda a produção que a terra, porque durante 7 anos a terra vai produzir abundantemente. E depois de 7 anos haverá uma fome, 7 anos de fome, 7 anos de seca, que a terra não vai se lembrar dos 7 anos de fartura. Mas o rei terá condições de sustentar a terra, porque armazenou todo o alimento que a terra produziu durante 7 anos. Arrume alguém que tenha a sabedoria, alguém que tenha conhecimento, alguém que possa colocar sobre este negócio e constitua sobre este negócio. Um jovem na presença do Faraó, saindo lá do calabouço, chega na presença do rei, dá-lhe uma lição de administração e o aconselha a chamar alguém, a procurar alguém no seu reino para estar à frente daquele negócio. E o rei e os seus súditos, aqueles oficiais do reino, diz a palavra de Deus, que ficaram tão impressionados com a sabedoria daquele jovem, com o conselho que ele deu, e Faraó disse assim para os seus nobres: quem é que nós vamos encontrar que tenha mais sabedoria e que tenha o Espírito de Deus, senão esse jovem? Você vai ser este homem. Você vai ser este governador que nós precisamos na terra. E tirou o seu anel e colocou o anel no dedo de José e diz: a terra não vai mover sem uma ordem sua. Eu sou Faraó, mas só serei maior do que ti no trono. E ninguém vai fazer nada sem a tua ordem. E aquele jovem tinha 30 anos. Foi vendido como escravo, mas continuou fiel ao Senhor e Deus o honrou. Sabe por quê? Porque ele tinha compromisso com Deus. Hoje,
nos nossos dias, temos muitos jovens talentosos, mas falta compromisso. Nós temos jovens, não estou dizendo aqui só, na nossa geração, temos jovens valentes, talentosos, pessoas especiais para Deus, mas muitos desses jovens são sem compromissos, não assumem compromissos, não comprometem-se com Deus, anda esquivando de Deus, foge para a direita, foge para a esquerda, retorna atrás de vez em quando, fogem, não querem assumir compromisso, não querem pagar, como diz na linguagem entre nós, pagarem o preço para servir a Deus, para ser instrumento na mão de Deus. Jovens com talentos, jovens valorosos, mas sem compromisso. Esses jovens que eu disse até agora, eram jovens com compromisso com Deus. Deus podia contar com eles, e Deus contou com eles. Mesmo na adversidade, eles estavam com Deus. Outro jovem, que eu anotei aqui, no capítulo 33 de Êxodo, que era um jovem zeloso e com compromisso, era Josué. Josué era o moço, era o ajudante, o auxiliar de Moisés. Moisés era o líder do povo de Deus. E Moisés tinha Arão, tinha Ur, tinha vários homens, vários oficiais, mas tinha lá um rapaz, tinha lá um jovem chamado Josué, filho de Num. Esse jovem era tão apegado a Moisés, ele tinha tanto compromisso, que diz o texto bíblico de Êxodo, capítulo 33, versículo 11, que ele não se apartava da tenda, da consagração ou da congregação, ele estava sempre lá na presença de Deus. Acontecia um monte de coisa, ele estava na igreja, a igreja daquela época. Ele era um jovem compromissado. Aonde Moisés estava, ele estava com Moisés. Ele era tão agarrado a Moisés, que quando Moisés foi retirado do governo do povo de Deus e precisava de substituir Moisés, Deus contou com quem estava perto de Moisés. Quando Moisés orou ao Senhor, Senhor, tu vai me recolher, mas e o povo? Quem vai liderar o povo? E Deus diz, eu já tenho escolhido um. Josué, teu servo, ele será o próximo dirigente agora do meu povo. Ele vai seguir. Sabe por quê? Porque era um jovem que cresceu ali aos pés do Senhor, mas também não se apartava da tenda. Significa que ele era um jovem compromissado com Deus. Esse apartar aqui da tenda significava que ele tinha a sua vida com Deus. Ele não ia passear. Ele não trocava as coisas de Deus por prazeres. Ele tinha um compromisso, ou seja, ele tinha prioridade na sua vida. E eu quero dizer para os irmãos e falo para os jovens dessa igreja, se você quiser prosperar no temor do Senhor, no caminho do Senhor, tenha compromisso com o Senhor, porque senão você vai passar a sua geração sem fazer diferença. Se nós, como servos de Deus, não assumirmos compromisso com Deus, nós passamos dessa geração e muitos nem vão lembrar de nós. Quem é? Você lembra de fulano? Fulano, quem? É um que sentava, não lembro. Mas você não lembra daquela? Não, não lembro. E as pessoas vão puxar pela mente, vão forçar a mente para ver se lembram e não vão lembrar. Há pessoas que passam e não deixam nem lembrança. Mas nós precisamos passar e deixar a nossa marca. Nós precisamos ter compromisso com Deus. É muito bom amanhã as pessoas dizerem, lembra de fulano? Como era dedicado ao Senhor. Nossa, eu lembro como ele era envolvido nas coisas de Deus, como ele era envolvida nas coisas de Deus, desde muito novo, era ainda um adolescente ainda, nós vimos que ele estava dedicado, envolvido nas coisas do Senhor. Nunca mais se esquece. Nem Deus deixa de anotar essa proeza daqueles que se envolvem com ele. Nós precisamos ter compromisso com Deus. E diz que Josué era um jovem que não se apartava da tenda, era compromissado com Deus. Outro que eu anotei aqui, que eu vou cansar a vossa mente, é Samuel. Diz que Samuel ainda era um menino, mas ministrava já o Senhor no templo do Senhor. Ele era ainda menino, mas estava lá ministrando ao Senhor. Quando Deus precisava de levantar um profeta, um sacerdote, uma pessoa que iria governar o seu povo, ele pôde contar com Samuel. Samuel ainda era um menino e já ouvia a voz de Deus. E diz que Eli, o sacerdote,
um dia estava a dormir, e Samuel ainda era menino pequeno, estava dormindo lá no templo, juntamente com Eli, o sacerdote, e diz que ouviu uma voz: Samuel. E ele levantou correndo e foi até o profeta Eli: sim, Senhor, eis-me aqui. E o Eli acordou e diz: não te chamei. Vai voltar e vai dormir, que eu não te chamei. Segunda vez veio a voz do Senhor a Samuel: Samuel. Ele levantou correndo e foi lá: sim, Senhor, aqui estou com Eli, o sacerdote. E Eli diz: eu não te chamei. Volta e vai dormir. Terceira vez, ele deitou, ouviu: Samuel. E ele levantou correndo e voltou lá para o sacerdote Eli, e nessa hora o sacerdote Eli entendeu. Ele não estava lá muito já espiritual, mas nessa hora ele entendeu. Ele diz: olha, o Senhor está falando com esse jovem. O Senhor está chamando este menino, está falando com este menino. E diz assim: meu filho, vá e deita. Quando você ouvir novamente chamar, você diz: Senhor, fala que o teu servo ouve, eis-me aqui. E naquele momento ele voltou para a cama, ainda um rapazote, um garoto, um miúdo, compromissado com Deus, sendo criado no temor do Senhor, ouviu a voz de Deus, e ele diz: eis, Senhor, eis aqui, fala que o teu servo ouve. E o Senhor então descreveu para ele o futuro de Israel, contou a ele o que iria fazer, e o constituiu sacerdote, profeta, o chamou ali para servir o Senhor. Ainda um menino, mas era um menino compromissado com Deus. Nós precisamos valorizar o compromisso com Deus, porque Deus não procura desocupados. Deus não procura pessoas sem nada para fazer. Deus conta com os disponíveis. E disponíveis não é sinônimo de pessoas sem nada para fazer. São pessoas que estão trabalhando, estão envolvidas, estão agindo, mas têm disponibilidade por Deus, para Deus, porque são compromissados com Deus. E Deus sabe como tratar.